A paz do Senhor, queridos irmãos, eu convidá-lo a abrir a Bíblia, se você tiver uma à mão, no texto de Números, capítulo 23, para nós lermos a partir do verso 18. Texto que diz assim: Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zipó. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi ordem para abençoar, ele abençoou, não o posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. No meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão, não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Amém. Até o verso 24 temos lido a palavra de Deus. Talvez você um dia já tenha pensado ou até expressado uma pergunta que inquieta muita gente. Deus ainda está comigo? Deus ainda está me abençoando? No texto que nós lemos, há um rei pagão que faz uma pergunta assim, mas direcionada a outro. Deus ainda está com Israel? Ou como posso fazer Deus abandonar Israel? O rei Balaque sabia que não poderia vencer no campo de batalha, porque guerras espirituais não se travam com forças materiais, com armas materiais. E ele contratou então um vidente, um adivinhador, para amaldiçoar aquele povo chamado Balaão. E talvez você já tenha lido, ou certamente conhece essa história. Se você hoje está se sentindo espiritualmente vulnerável ou temendo que alguém possa desfazer algo que Deus prometeu, ou olhando para acusações contra as suas falhas e pensando que Deus então não vai ajudá-lo por causa disso, como se as forças espirituais contrárias fossem mais poderosas. Hoje quero trazer uma palavra para sua orientação, para nossa direção, e nós vamos entender quem é Deus e por que nós temos segurança nele. A primeira coisa que chama a atenção: Balaão já algumas vezes tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas não deu certo em nenhuma dessas vezes. 4 vezes ele tentou e não conseguiu amaldiçoar. E a razão para isso está na boca do próprio profeta, quando ele disse no verso 19: Deus não muda, a sua palavra é fiel. E o texto diz exatamente isso: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, ele diria alguma coisa e não o faria? Falaria e não o cumpriria? Nós temos aqui uma afirmação extraordinária sobre a natureza de Deus. Deus é fiel, Deus não muda. Os verbos utilizados aqui fala de mudar a intenção de fazer alguma coisa ou falhar na palavra dada. O que foi traduzido aqui por arrepender-se ou mudar de atitude fala exatamente que a intenção dessa pessoa teria mudado. Mas Deus não muda de ideia quanto à sua natureza, quanto à sua vontade, quanto à sua aliança. Essa dupla afirmação de que Deus fala e cumpre
é uma forma de dizer que absolutamente ele é confiável. E nós podemos ver isso claramente em toda a Bíblia. Deus declara a Abacuque que não muda. Deus declara em Hebreus capítulo 6 que ele é impossível que ele minta, o que mostra que Deus realmente é fiel. Hoje, infelizmente, vivemos épocas de infidelidade. Pessoas que quebram contratos, que esquecem votos matrimoniais, que fazem promessas políticas já pensando em não cumpri-las. Mas nós vemos que Deus, ele é absolutamente fiel. Às vezes, infelizmente, mesmo dentre o povo de Deus, há pessoas que falam, mas não cumprem. Mas nós podemos ter a certeza que Deus não é como os homens. O texto nos deixa claro aqui: Deus não é como os homens. Ele fala, ele cumpre. Assim, nós podemos entender que a fidelidade de Deus não depende da nossa estabilidade emocional. É porque eu estou sentindo ou não estou sentindo que Deus é fiel. Em tempos de crise, nós podemos descansar naquilo que Deus já disse, porque Ele sempre é fiel e, portanto, as suas promessas estão de pé. A promessa de salvação não muda, a promessa da volta de Cristo não muda, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A segunda coisa que nós vemos no texto, e é muito importante, é que nenhuma acusação prevalece contra o povo de Deus, porque eles estão seguros na aliança com Deus. O texto diz no verso 21: Deus não viu iniquidade ou desgraça em Jacó, nem contemplou maldade em Israel. Ora, mas se nós olharmos o próprio livro de Números, nós vamos ver que, na realidade, o povo de Israel falhou muitas vezes. Como é que aqui ele está dizendo que Deus não viu iniquidade nesse povo? É porque Deus está olhando para eles dentro da aliança. Deus não está olhando individualmente ou olhando pelo comportamento simplesmente, mas Deus está olhando com o olhar da aliança, o quadro da aliança que Deus tem com eles. Isso mostra que Deus faz uma aliança e ele justifica o seu povo dentro desta aliança. Se isso era verdade para o Antigo Testamento, muito mais é para o Novo Testamento. Romanos 8:33, o apóstolo Paulo pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ele pergunta e ele já responde: Cristo morreu por eles. Se nós estamos numa aliança, porque Cristo morreu por nós e nós cremos nisso, então Deus não olha para nós buscando defeitos para acusar, mas Deus é Ele mesmo quem nos justifica, quem nos lava pelo sangue de Jesus. A voz de condenação contra nós não vem de Deus. Deus é verdade que não ignora o pecado, mas ao mesmo tempo Deus é aquele que olha para nós dentro da aliança com Cristo e não revoga esta aliança por causa de pequenas falhas. Em Cristo, nós somos perdoados, justificados, lavados pelo sangue e agora podemos andar em segurança diante dele. Assim, nós podemos ver que a presença de Deus é a segurança maior que nós temos. No verso 21, ele diz: O Senhor Deus está com esse povo, e se ouvem ali aclamações ao seu rei. Deus está no meio do povo e há um reconhecimento de que ele é o rei, de que ele é quem governa. A presença divina, queridos, conosco é a maior bênção que nós temos.
Jesus esteve aqui com os discípulos durante 3 anos e meses, mas ele prometeu, dizendo: Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Hoje nós medimos bênção em termos de resultados, produtividade, prosperidade, visibilidade. Uma igreja bem-sucedida é aquela que tem números crescentes, um crente abençoado é aquele que tem dinheiro na conta, sucesso, mas a maior bênção de Deus é a sua presença. Veja aqui um povo que andava pelo deserto, sem casa, sem terra, sem um gado grande, sem armas, sem exército poderoso, cercado de inimigos, mas a bênção estava ali, o Senhor Deus está com ele e eles aclamam ao seu rei. Hoje você pode estar vivendo uma crise ou um momento ruim, mas se você está em Cristo, o Senhor Deus está com você, ele não te abandona. A sua companhia é uma promessa para nós. E então, adore, aclame ao seu Rei, louve ao Senhor, porque ele está com você, ele está conosco. Ainda nós vemos que o texto diz que não vale encantamento, não vale nada, nem adivinhação contra o povo de Deus. Por quê? Porque ele diz: Deus os tirou do Egito. Deus está com eles e como seu livrador. É Deus quem os livra, é Deus quem luta por eles. O povo não saiu do Egito porque era forte, porque tinha armas, porque tinha um grande exército, porque era muito capaz. O povo saiu do Egito porque Deus lutou por eles. E aqui ele diz: esse povo é como um boi selvagem, é, fala de um poder muito grande, como um touro muito forte, muito grande. E por que esse povo é tão forte? Ele diz: é porque Deus fez coisas extraordinárias por eles. E nós podemos entender, então, queridos, que nós temos um Deus que livra, que luta por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, e verso 15, ele diz que Cristo despojou principados e potestade e triunfou sobre eles na cruz. Efésios 6 nos mostra também como nós lutamos contra principados, potestades e somos vitoriosos. Por quê? Porque o Senhor luta por nós e ele é o livrador por excelência. O apóstolo Paulo pergunta, Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, hoje não temos razão alguma para viver com medo das forças espirituais, porque se nós temos um guardador por excelência, se nós temos um protetor por excelência, nós podemos ter a certeza que ele luta e vence por nós, que contra o seu povo não vale encantamento, maldição, trabalho disso ou daquilo, porque o nosso Deus é grande em extremo, não há ninguém como ele. Os deuses são mentira, os espíritos imundos são criaturas, mas o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Por isso, o povo de Deus caminha em vitória. Ele encerra aqui o seu oráculo, Balaão, no verso 24, dizendo: Esse povo se levanta como um leão e não perde o seu bote, não perde a sua caminhada. Ele está dizendo que o povo aqui de Deus é um povo que anda em vitória. A sua identidade é de um povo vitorioso, se levanta e não é derrubado. Por quê? Porque o Senhor é a nossa segurança. Há uma espiritualidade que muitos praticam hoje de medo.
que se você disser um palavrão, você perdeu a bênção de Deus. É lógico que Deus não quer que a gente fale palavrões, mas nós precisamos entender, nós não estamos seguros na nossa força, no nosso comportamento. O crente precisa entender que ele tem uma aliança com o Deus Todo-Poderoso por meio de Cristo. E aqui o texto deixa claro, para quem está com Cristo, para aqueles que Deus caminha com eles se levantam para vencer. Crente não vive espiritualmente derrotado. Esse sintoma é algo falho. Não temos que viver desta maneira, porque em Cristo, o apóstolo diz, nós somos mais do que vencedores. Não andamos orgulhosos por causa disso, pelo contrário, andamos em humildade, porque a força não é nossa, é dele. Mas nós fomos chamados para andar de cabeça erguida, tendo esta confiança. Deus está conosco, ele é fiel, ele é livrador por excelência e ele nunca nos abandonará. Nós podemos então trazer essas declarações desse texto para a nossa vida nesta manhã. Deus não mente. Ele não vê iniquidade em nós, porque ele não está procurando isso, pelo contrário, ele está nos limpando. E o apóstolo Paulo diz, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não porque o pecado foi ignorado, mas porque ele foi pago. O Senhor Deus está conosco e, portanto, o povo de Deus caminha em vitória, se levanta como um leão, não porque somos leões, mas porque o leão da tribo de Judá está conosco. E quando olhamos para essa antiga profecia de Balaão, podemos ver que Deus ainda é o mesmo. Ele ainda é o Deus fiel, ele ainda é o Deus que luta por nós e nós podemos confiar nele. Se você hoje duvida da palavra de Deus, lembre-se, Deus não é homem para mentir. Se você se sente acusado, lembre-se, nenhuma acusação prevalece sobre a aliança de Deus por meio de Cristo. Se você se sente abandonado, lembre-se, Deus está com você. Se você teme o poder das trevas, lembre-se, não vale encantamento contra aquele que está em Cristo. E se você se sente hoje derrotado, lembre-se, você foi chamado para se levantar e andar em vitória e não deitar-se na derrota. A pergunta que alguém pode fazer, será que Deus ainda está comigo? Ela é respondida nesse texto. Deus está conosco, sua palavra não falha, sua aliança não expira, seu poder não tem adversário à altura e a identidade do seu povo não é de vítima, é de leão, é de vitória, porque quando Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, nem o diabo, nem o passado, nem a sua própria fraqueza, porque Deus é aquele que nos faz andar em vitória com Ele por sua maravilhosa graça. Que Deus te abençoe, que essa palavra esteja guardada no seu coração.